Olá, quarto ano! Tudo bem com vocês? Vamos relembrar o que nós aprendemos na aula passada? Na aula passada, nós começamos a estudar sobre os mapas. Então, nós estudamos que os mapas possuem alguns elementos. Vamos ver quais são esses elementos? Primeiro de tudo, todo mapa tem um título. O que é o título? É a primeira apresentação do conteúdo do que se quer mostrar. É o menor resumo do que se trata um documento. Neste caso, a representação cartográfica. O título deve conter as informações mínimas que respondam às seguintes perguntas a respeito da produção: o que, onde e quando. Então, todo mapa tem um título. Olha esse mapa que está aí na imagem. Esse mapa é o mapa do Brasil. E esse mapa do Brasil, o título dele é a população por estado no ano de 2000. Então, esse daí é o título. Todo mapa possui um título. Ou é o título falando sobre a vegetação, sobre a população, sobre os rios, certo? O próximo elemento é a legenda. Legenda é a parte de uma carta ou mapa que contém o significado dos fenômenos representados nela, geralmente traduzidos por símbolos, cores e traços capazes de explicar de modo resumido a ocorrência de um determinado objeto ou fenômeno, de acordo com sua distribuição no espaço geográfico. Então, olha aí, a legenda ela representa os símbolos e as cores que aparecem no mapa. Que nem o mapa que está embaixo, a legenda está explicando qual é a cor de cada região do Brasil. Então, verde, a parte que está pintada de verde no mapa é o norte. A parte que está pintada de amarelo é o nordeste. A parte que está de roxo é o centro-oeste. De marrom, sudeste, e de laranja, o sul. Então, a legenda ela vai representar o significado de cada desenho ou cor que tem no mapa. O próximo elemento é a orientação. A orientação indica onde estamos no mapa. Geralmente mostra direção norte da representação, ou na forma de seta ou da conhecida rosa dos ventos, que vocês já estudaram. E eu já falei que todo mapa possui a rosa dos ventos, certo? Porque para nós sabermos a localização de cada lugar no mapa. Outro elemento muito importante é a fonte. A fonte indica os dados apresentados e a data que se refere. Na fonte vem escrito quem fez aquele mapa, em que ano aquele mapa foi feito, vem essas informações, certo? Também possui a escala. O que é a escala? É a relação matemática entre o comprimento ou a distância medida sobre o mapa e a sua medida real na superfície terrestre. Então, o mapa, a gente sabe que é uma representação diminuída de um lugar. Então, o Brasil não é do tamanho do mapa que a gente vê. O Brasil é muito maior do que o mapa. Então, eles fazem uma escala. Cada 1 centímetro do mapa equivale, por exemplo, a 10.000 centímetros no território normal. Então, a cada 1 centímetro do mapa equivale a 1 quilômetro do território normal. Então, a escala, ela faz uma proporção para os pesquisadores conseguirem saber o tamanho real do lugar, certo? Porque não dá para a gente fazer um mapa do tamanho real de um lugar. O mapa é uma realidade diminuída, certo? Também vimos na aula passada a abreviatura dos estados do Brasil.
Isso é muito importante vocês saberem e voltem lá na página 47 para corrigir a abreviatura dos estados do Brasil. Então, ó, AC é o Acre, AL, Alagoas, AP, Amapá, AM, Amazonas, BA, Bahia, CE, Ceará, DF, Distrito Federal, que fica em Brasília, nossa sede do governo, ES, Espírito Santo, GO, Goiás, MA, Maranhão, MT, Mato Grosso, MS, Mato Grosso do Sul, MG, Minas Gerais, PA, Pará, PB, Paraíba, PR, Paraná, PE, Pernambuco, PI, Piauí, RN, Rio Grande do Norte, RS, Rio Grande do Sul, RJ, Rio de Janeiro, RO, Rondônia, RR, Roraima, SC, Santa Catarina, SP, São Paulo, SE, Sergipe e TO, Tocantins. Então, vocês vão corrigir, se possível, dar um pause para poder corrigir lá no livro de vocês, na página 47, para ver se vocês colocaram as abreviaturas todas certinhas, tá bom? Isso é muito importante de vocês saberem. Agora nós vamos entrar no conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje vai continuar falando sobre os mapas. Nós relembramos um pouquinho para saber sobre os elementos dos mapas, como que os mapas são feitos. E agora nós vamos para a história do mapa. Como que o mapa surgiu? Quem foram as primeiras pessoas a fazerem os mapas? Vocês vão abrir o livro de vocês na página 50, tá bom? O texto que tá no slide é o texto que tá aí no livro de vocês. Então, eu vou ler e vocês vão ler junto comigo, certinho? Vamos começar? Os mapas e a história. Os mapas, juntamente com os pontos cardeais, nos ajudam a desenvolver nosso senso de localização. Mais do que um desenho do espaço que ocupamos, os mapas também têm muito a ver com o deslocamento humano. No início da cartografia, os mapas tinham a função de facilitar a localização dos lugares para onde as pessoas se deslocavam. Mais tarde, depois que as pessoas se fixaram em um lugar, os mapas passaram a servir também para demarcar os espaços ocupados e descrevê-los. Dessa forma, observando os mapas do passado e comparando-os com os de hoje, vemos que eles também contam histórias. Então, os mapas eles tinham a função de facilitar a localização dos lugares para as pessoas se deslocarem. E também mais tarde passou a mostrar como que as pessoas se fixaram em alguns lugares. Então, o mapa também conta uma história. Nós vamos ver aí embaixo a história do mapa da América. O passado, o espaço, a América e o Brasil. Aí no desenho nós temos um mapa bem antigo. Esse mapa foi o primeiro mapa onde apareceu a América. É o mapa de Cantino. Ele é de 1502, há muito tempo atrás. O mapa acima, conhecido como Mapa de Cantino de 1502, não se sabe até hoje quem o elaborou. Trata-se, porém, do primeiro mapa em que aparecem as terras do Brasil na época das grandes navegações, ou seja, o período em que os europeus começaram a se aventurar pelo mar para descobrir novas terras. Então, ninguém sabe quem fez esse mapa. Porém, ele é o primeiro mapa que aparece as terras do Brasil. As terras do Brasil são essas daí, ó, que estão
à esquerda do mapa, que tem bastante área verde e tem até um bicho que parece ser um bicho, né? Uma arara, um pássaro. Então, esse foi o primeiro mapa que apareceu as terras do Brasil, um mapa de Cantino. Olha aí o mapa de Cantino. E olha as terras do Brasil aí. Nessa época não tinha ainda como, o mapa não é como era hoje. Eles faziam apenas aquilo que eles conheciam. Eles não colocavam outras coisas. Então, nessa época aí do mapa do Cantino, eles só conheciam esse pedaço do Brasil, que é a parte do litoral, que é por onde eles chegaram aqui no Brasil. Agora vamos para a página 51. Os mapas continham apenas as informações sobre o que os europeus já tinham encontrado. Observe atentamente este recorte ao lado oeste do mapa, onde estão representados as terras do continente americano. Repare que a América ainda não aparece totalmente, pois o território ainda não era conhecido por inteiro. Dos europeus, os portugueses e os espanhóis foram os que mais se interessaram pelas terras brasileiras. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, o território que eles podiam conquistar estava determinado pelo Tratado de Tordesilhas, que vocês já estudaram na aula de história. Documento que registrava a divisão das novas terras entre Portugal e Espanha. Os portugueses começaram a tomar posse das terras reservadas a eles por meio de uma divisão feita pelo rei, que ficou conhecida como capitanias hereditárias. Agora, vocês vão pegar a caneta marca-texto de vocês e vão marcar esse pedaço que eu li agora. Dos europeus, os portugueses e os espanhóis foram os que mais se interessaram pelas terras brasileiras, até capitanias hereditárias, tá bom? Esse segundo parágrafo da página 51, vocês vão marcar com a caneta marca-texto de vocês. No livro de vocês tem aí os mapas. O mapa do Tratado de Tordesilhas, que foi a divisão feita pelo rei para a parte que Portugal poderia dominar e para a parte que a Espanha poderia dominar. A parte que Portugal poderia dominar, foi feito outro mapa, que é chamado de capitanias hereditárias, que são as divisões, nessa época ainda não eram os estados. Essas divisões, cada cor dessa aí no mapa, uma pessoa, um homem de Portugal tomava conta, certo? À medida que as terras brasileiras iam sendo conhecidas e exploradas, mapas iam sendo desenhados. Terra Brasilis foi um dos primeiros com as representações do que os navegadores portugueses haviam encontrado. Ele mostra as informações e as impressões que os exploradores tiveram das terras brasileiras. Então, Terra Brasilis foi um dos primeiros mapas que os navegadores portugueses fizeram, né? Mostrando tudo aquilo que haviam encontrado. Olha aí como que é. Tá lá na próxima página. Na página 54. Então, esse daí foi um mapa feito pelos navegadores portugueses. Aí mostra o que tinha aqui no Brasil nessa época. Olha aí, eles desenharam índios, árvores, animais. Tem aí a Rosa dos Ventos também aí embaixo, as embarcações. Por isso que a gente fala que os mapas também contam histórias. Na página 55, vocês vão fazer um exercício com este mapa Terra Brasilis. Vocês vão responder aí com muita atenção
as informações, ó, quais são os elementos naturais representados no mapa do Brasil, que tipo de atividade os indígenas estão realizando segundo o mapa. Os indígenas estão trabalhando para si ou para os descobridores? Para quem será que os índios estão trabalhando aí? Há relatos de que os europeus, quando viram animais de espécies diferentes das que existiam na Europa, não os reconheceram como animais verdadeiros. Que animais você identificou no mapa? Encontre no mapa um animal que fazia parte da imaginação dos europeus, mas na verdade nunca existiu. Aí, escondido no mapa, tem um animal que eles colocaram, mas que na verdade nunca existiu, nem no Brasil, nem em outro lugar. Então, respondam com atenção essas perguntas. Página 56. Várias mudanças ocorreram em nosso território desde a chegada dos portugueses até hoje. O atual território do Brasil corresponde a uma imensa extensão de terras, com uma área de 8.514.876 quilômetros quadrados. O Brasil é muito grande. Ao longo da nossa história, vários acontecimentos, acordos políticos e tratados resultaram na mudança das nossas fronteiras e na configuração do atual território brasileiro. Então, gente, muita coisa mudou desde o mapa do Cantino até hoje. Muitas coisas foram descobertas, muitos acordos políticos foram feitos para o mapa do Brasil ficar como ele é hoje. Mas vocês viram como é importante a gente conhecer a história? Os mapas, eles contaram a história do Brasil, até o Brasil chegar do jeito que é hoje. Até o mapa do Brasil ser desenhado do jeito que é hoje. Os mapas que antecedem os atuais são chamados de mapas históricos. A importância desses mapas está nas informações que podemos obter sobre o passado de um lugar. Então, na aula de hoje, nós relembramos quais foram os elementos dos mapas e também nós aprendemos sobre a história dos mapas. Vimos lá o mapa de Cantino, que foi o primeiro mapa que aparecem as terras brasileiras. Vimos também o mapa Terra Brasilis, que foi o mapa que os descobridores, que os navegadores que vieram para o Brasil fizeram com aquilo que eles tinham visto aqui. Então, esses mapas são chamados de mapas históricos, certo? Respondam as questões lá da página 55 com atenção. Se possível, leiam novamente os textos, tá bom? Também tem um outro exercício para vocês fazerem na página 53. Muita atenção para responder tudo, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.